Sabe, tem uma coisa que pouca gente fala, mas que muda tudo quando a gente realmente entende. É o seguinte: a maioria das pessoas ainda acredita que a vida acontece lá fora, que a felicidade vai vir quando o trabalho for perfeito, quando o parceiro agir do jeito certo, quando a grana estiver sobrando, quando o corpo estiver dentro do padrão. É como se o cenário externo fosse o roteirista da nossa paz, o diretor da nossa alegria, o responsável pela nossa calma. Mas será que é mesmo assim? A gente cresce escutando que precisa correr atrás, se esforçar mais, conquistar, competir, impressionar. E no meio dessa correria, a gente vai se esquecendo de olhar para dentro. A gente vai se desconectando da própria essência. Vai tentando controlar o mundo, as pessoas, as situações, só para ver se por algum milagre a gente se sente em paz. E aí, quando as coisas não saem como o esperado, vem a frustração, a cobrança, o desânimo, o medo. Mas tem um detalhe importante que ninguém pode viver por você. A forma como você se sente não é consequência do que acontece, é reflexo de como você interpreta o que acontece. Eckhart Tolle costuma dizer que não é o que acontece que nos tira a paz, mas a nossa reação ao que acontece. E isso muda tudo, porque a partir desse ponto você para de olhar para o mundo como se ele fosse o culpado e começa a assumir o seu lugar como criador da sua experiência. É libertador, porque ao invés de esperar que o mundo se ajeite, você passa a trabalhar o único lugar onde a transformação real acontece, dentro de você. Mas calma, isso não quer dizer que agora você precisa se tornar um monge ou viver isolado do mundo. Pelo contrário, você continua vivendo, sentindo, experimentando, mas com uma consciência diferente. Uma presença que observa, que acolhe, que responde em vez de reagir. E aí o mundo pode até continuar barulhento, mas dentro de você nasce um espaço silencioso, um lugar de onde a vida começa a fazer mais sentido. Quando você se volta para dentro, você começa a notar quantas vezes a sua mente cria histórias que não são reais. Quantas vezes você sofre por antecipação. Quantas vezes você revive o passado como se ainda estivesse acontecendo. Quantas vezes você diz sim por medo de desagradar. Quantas vezes você se abandona para manter a aparência de que está tudo bem. É nesse ponto que a virada começa. Quando você percebe que o sofrimento não vem do que está fora, mas do que você ainda não entendeu dentro. E olha, não tem fórmula mágica nem transformação instantânea. Esse caminho é feito de presença, de pequenos despertares no meio do caos, de pausas no meio da rotina, de silêncios no meio dos gritos. É uma jornada de volta para casa. E essa casa é você. Não a imagem que você tenta sustentar, mas o ser que existe por trás dos papéis, dos títulos, das dores e das máscaras. Então, se tem algo que eu posso te dizer agora é: respira, para um pouco e olha para dentro. Repara quem é que está aí observando tudo isso. Quem é esse que sente, que pensa, que percebe? Existe um espaço aí dentro, silencioso, calmo, que não depende do que está acontecendo. É desse espaço que nasce a verdadeira liberdade, porque quando você está presente, nada lá fora tem poder sobre você. A vida continua acontecendo, mas você para de ser arrastado por ela. E é aqui que tudo muda, quando você deixa de procurar lá fora o que só pode ser encontrado dentro. Quando você entende que não é sobre controlar o mundo, mas sobre transformar o jeito como você caminha por ele, com mais consciência, mais leveza, mais verdade. Porque, no fim das contas, viver bem não é sobre ter dias perfeitos, mas sobre estar inteiro em cada momento, mesmo nos imperfeitos. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados.
E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! A chave, meu amigo, está na observação. Não é em mais um livro, não é em mais uma busca desenfreada por respostas prontas. É na prática silenciosa de olhar para dentro, sem julgamento. Observar seus pensamentos, suas emoções, suas reações mais automáticas. Observar sem se perder no que aparece. Só observar. Porque é aí, nesse simples ato de testemunhar, que começa a transformação real. Você deixa de ser prisioneiro da mente e passa a ser o espaço onde a mente acontece. E isso não é poesia vazia. Isso é libertação na prática. Quantas vezes a gente se pega repetindo padrões sem perceber, explodindo com quem a gente ama, se cobrando como se fosse um robô de produtividade, sofrendo por histórias que a mente criou, mas que nunca aconteceram. Quantas vezes a gente acorda já reagindo, sem nem lembrar que pode escolher? É por isso que a observação é poderosa. Ela cria um espaço. E nesse espaço, você deixa de reagir como um programa automático e começa a responder com consciência. Você sai do piloto automático e entra no agora. Mas olha, observar não é lutar contra o pensamento. Não é tentar esvaziar a mente à força. É simplesmente notar. Como quem senta na beira de um rio e vê as folhas passando. Você está ali, inteiro, presente, mas não se agarra em nada. E com o tempo, essa presença vai ganhando força. Ela começa a te mostrar que você não é a voz na sua cabeça. Você é quem ouve essa voz. Você é a consciência por trás dos pensamentos. E quando você percebe isso, algo muda de lugar. O sofrimento perde o controle. O medo perde o domínio. E surge um espaço novo dentro de você. Esse espaço é o agora. O agora é simples, mas é profundo. Ele não carrega o peso do passado, nem a ansiedade do que pode ou não acontecer. O agora é o único lugar onde você pode respirar de verdade, onde você pode se curar, onde você pode se lembrar de quem é. Só que a mente, ela é inquieta. Ela vai tentar te puxar de volta o tempo todo. Vai dizer que não dá, que é difícil, que não funciona. Vai trazer culpa, vai trazer distração, vai trazer dúvida. Mas tudo bem. Você não precisa lutar contra a mente. Você só precisa estar um pouco mais consciente do que antes. Só um pouco mais. E isso já muda tudo. Cada vez que você percebe um pensamento destrutivo e escolhe não alimentá-lo, você dá um passo na direção da liberdade. Cada vez que você sente raiva, mas escolhe respirar fundo antes de agir, você planta um novo tipo de energia no mundo. Cada vez que você observa sua dor, sem se fundir a ela, você deixa a luz entrar. E essa luz, essa clareza, ela não vem de fora. Ela nasce do silêncio, do espaço entre os pensamentos, da decisão corajosa de parar de fugir e começar a olhar. Observar é amar sem pressa. É estar com você, mesmo quando tudo lá fora está bagunçado. É lembrar que você não está aqui para vencer uma guerra, mas para despertar de um sonho. E despertar começa com presença. Então, a pergunta que fica é: você consegue se observar agora? Consegue notar o que está sentindo sem tentar mudar? Consegue escutar os seus pensamentos sem virar refém deles? Se você conseguir, mesmo que por alguns segundos, você já começou o caminho de volta para casa. E cada passo, mesmo pequeno, é um recomeço, um novo jeito de viver, mais consciente, mais leve, mais verdadeiro. Tudo que você projeta, volta. Não é mágica, não é superstição, é percepção.
É consciência de que o mundo externo não é só um cenário neutro onde a gente atua. Ele responde, ele espelha, ele devolve. Se você acorda carregando irritação, ressentimento, pressa, o mundo parece conspirar para testar a sua paciência. As pessoas te parecem mais impacientes, o trânsito te irrita mais, as pequenas coisas viram grandes, e você nem percebe que quem iniciou esse ciclo foi o seu próprio estado interno. Agora, muda a frequência. Começa o dia com um pouco mais de presença. Respira fundo. Agradece pelo simples fato de estar vivo. Coloca a atenção nos pequenos gestos. Na água caindo do chuveiro, no sabor do café, na respiração que vai e vem sem esforço. De repente, o dia é o mesmo, mas você já não é o mesmo. As coisas continuam acontecendo, mas não tem mais tanto poder sobre o seu estado interno, porque agora você entendeu que é você quem está criando o tom. É você quem molda o campo energético que te cerca. E isso não é papo espiritual desconectado da realidade. Isso é algo que você pode comprovar todos os dias. Se você entra numa sala com uma energia pesada, com um semblante fechado, você afeta o ambiente. Mas se você chega com um olhar sincero, uma presença leve, um coração aberto, você muda a atmosfera, sem dizer uma palavra. Eckhart Tolle diria: você é o campo de energia que molda a sua realidade. E quando você entende isso, tudo muda de lugar. Você deixa de ser marionete do mundo e passa a ser um criador mais consciente da sua experiência. Mas atenção, isso não quer dizer que você vai controlar tudo o que acontece ao seu redor. Não é sobre manipular, é sobre vibrar. É sobre escolher com o que você vai sintonizar. Você pode estar num ambiente difícil, com pessoas desafiadoras, e ainda assim manter sua vibração limpa, centrada, presente. E quanto mais você sustenta essa frequência, mais o mundo começa a te responder de outro jeito. A verdade é que o universo responde ao seu estado interno, não aos seus pedidos desesperados, não aos seus planos mentais, mas ao seu campo vibracional, a sua coerência entre pensamento, emoção e ação. Se dentro de você há leveza, a gratidão, a entrega, isso começa a se espalhar e atrai situações compatíveis com essa energia. Não porque você pediu com força, mas porque você se tornou essa vibração. E tudo aquilo que você se torna, naturalmente se manifesta. Por isso, não subestime a forma como você pensa, nem o tom com que você fala, nem a intenção por trás das suas atitudes. Porque tudo isso está moldando a sua experiência. Tudo isso está dizendo ao mundo quem você é agora. E sabe o mais bonito? É que você não precisa ser perfeito. Não precisa estar o tempo todo zen, sorrindo, equilibrado. Não se trata disso. Trata-se de honestidade, de consciência, de parar de viver no automático e começar a viver em presença. Quando você começa a prestar atenção, até os seus momentos difíceis se tornam portais de expansão. Você aprende com a raiva. Você observa a ansiedade sem se perder nela. Você acolhe sua dor sem fazer dela sua identidade. E isso muda tudo. Você não está aqui para fugir das emoções. Você está aqui para se tornar o espaço onde elas podem vir e passar, sem te dominar. Então, da próxima vez que o mundo te parecer confuso, para um instante e se pergunta:
O que eu estou projetando agora? Que tipo de energia está saindo de mim? Estou vibrando medo ou confiança? Estou alimentando o drama ou cultivando a paz? Porque a resposta para essa pergunta é o começo de toda a transformação. Esse despertar, ele não exige esforço forçado. Não é mais uma meta para cumprir. Não é uma pressão para se tornar algo que você ainda não é. É mais um lembrar, um retorno ao que sempre esteve aí, bem no centro da sua existência, mas que foi sendo encoberto, abafado, esquecido. Lembrar que você não precisa carregar o mundo nas costas. Lembrar que o que os outros pensam não define quem você é. Lembrar que você pode respirar fundo antes de reagir. Que você pode escolher o silêncio em vez do grito, a leveza em vez do peso, a clareza em vez do drama. Isso não quer dizer que a dor não vai aparecer. Ela vai, porque viver inclui sentir, e sentir inclui passar por momentos de tristeza, raiva, frustração. Mas existe uma diferença imensa entre sentir a dor e se fundir a ela, entre atravessar a tempestade e se transformar nela. Eckhart Tolle nos lembra de algo profundo e libertador. Você não é o problema. Você é o espaço onde o problema aparece. Parece simples, mas muda tudo. Porque a mente sempre quer te convencer de que você está quebrado, de que há algo errado com você. Mas não. O que está confuso é o conteúdo da sua mente, não o ser que observa. Não a consciência silenciosa que assiste tudo sem se perder. E essa consciência, ela não precisa ser conquistada. Ela já é você. Só que você esqueceu. Esqueceu porque cresceu se identificando com rótulos, com traumas, com histórias. Mas nenhuma dessas coisas diz quem você é de verdade. Você não é a culpa que carrega, nem o medo que te bloqueia, nem as vozes antigas que te fizeram duvidar de si mesmo. Você é o espaço onde essas vozes surgem e onde elas também se dissolvem quando não são mais alimentadas. E é por isso que o despertar não precisa ser tenso nem duro. É um retorno, uma lembrança suave. Como se a alma dissesse: ei, você pode soltar isso agora. Você não precisa mais viver em guerra com você mesmo. Você pode escolher descansar na presença. E descansar na presença não é desistir. É parar de resistir. Parar de lutar contra o que é. E ao fazer isso, você descobre uma força que não é agressiva, mas firme. Uma clareza que não grita, mas ilumina. Quando você aceita o que está presente, sem se confundir com aquilo, quando você observa sua dor, sem se transformar nela, algo muda dentro de você. Um espaço se abre. E nesse espaço, a dor começa a perder o poder, porque você parou de se identificar. É aí que entra a verdadeira transformação. Não a que vem da força, mas a que nasce da consciência. Você começa a perceber que pode viver com mais leveza, mesmo sem ter resolvido tudo. Que pode escolher a paz, mesmo em dias difíceis. Que pode rir, mesmo sem ter todas as respostas. E isso, meu amigo, isso é liberdade. Liberdade de ser inteiro, sem precisar ser perfeito. Liberdade de não se deixar definir pelo passado. Liberdade de não viver como uma vítima da mente, mas como o espaço vivo onde tudo pode ser visto, com compaixão, com lucidez, com amor. Então, se tem algo que eu quero que você leve com você agora, é essa lembrança.
Você não precisa se consertar para se permitir viver bem. Você só precisa se lembrar de quem você é antes da dor, antes do medo, antes da história. Você é o céu, e não as nuvens que passam por ele. Quando você se dá bem consigo mesmo, tudo muda. Não é sobre se achar o máximo, nem sobre ficar se autoelogiando no espelho. É sobre sentir paz dentro da sua própria pele, sobre estar em boa companhia mesmo quando está sozinho. É aquele tipo de sossego que não faz barulho, mas que dá para sentir de longe. Você já reparou que tem gente que só de chegar num ambiente muda o clima? Não é porque fala bonito, nem porque se esforça para agradar. É porque a energia dessa pessoa vem limpa, vem leve, vem em paz. E essa paz não vem de fora. Ela não foi comprada. Ela foi construída em silêncio dentro do coração, tijolinho por tijolinho. A cada vez que a pessoa escolheu se acolher em vez de se atacar. Quando você começa a se tratar com mais delicadeza, com mais verdade, com mais compaixão, o mundo percebe. Porque o modo como você se relaciona com os outros é só o reflexo de como você vem se relacionando consigo. Se você vive em guerra interna, você transmite tensão. Se vive se criticando, sem perceber, critica o outro com os mesmos olhos. Mas quando você começa a se relaxar dentro de você, as suas relações também começam a respirar. Você para de exigir perfeição dos outros, porque já não está mais se punindo com tanta cobrança. E isso é o início de uma grande virada. Uma virada silenciosa, mas poderosa. Você passa a viver com mais leveza. E leveza não é superficialidade, é profundidade sem peso. É ter raízes sem perder a fluidez. Como diz Eckhart Tolle, você não precisa se tornar alguém, apenas pare de acreditar que não é suficiente. Essa frase parece simples, mas carrega um convite profundo, porque desde cedo nos ensinam a buscar ser alguém, a provar, conquistar, se comparar, competir. E no meio disso, esquecemos que já somos essência, já somos inteiros. Só que a gente se distraiu, se perdeu em personagens, em máscaras, em obrigações. Mas o agora, esse instante aqui, é sempre uma oportunidade de lembrar, de se despir do que não é seu, de soltar as ideias que te pesam, de voltar para casa, para dentro de si. E quando você para de reagir inconscientemente, quando você desacelera e escolhe responder com presença, é como se o tempo abrisse espaço e tudo ao seu redor começasse a se reorganizar. A pessoa presente não precisa controlar ninguém, não precisa provar nada, porque a presença fala por si. Ela cria harmonia mesmo no caos. Ela encontra clareza mesmo na confusão. Ela transforma, não porque força, mas porque é real. E não, isso não significa que você vai virar um monge ou viver num estado zen 24 horas por dia. Significa apenas que você está aprendendo a viver com mais consciência, que você está se tornando o espaço onde a vida acontece sem tanto ruído. Você começa a notar os gatilhos antes de se perder neles. Começa a perceber as emoções surgindo e escolhe acolher, não reprimir. Começa a rir de si mesmo em vez de se julgar. E aí, a vida começa a ganhar outro sabor. Porque quando você está em paz com você, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa estar certo. Você não precisa vencer toda a discussão. Você só precisa estar inteiro, presente, consciente do que vibra. E aos poucos, esse estado começa a se espalhar. Pela sua voz, pelo seu olhar, pelos seus gestos. As pessoas percebem mesmo sem saber explicar. E muitas vezes vão se sentir bem perto de você, não porque você faz algo especial, mas porque você se tornou um espaço onde elas também podem descansar. E isso
Isso é presença viva. Isso é transformação real. No fim das contas, viver bem é uma arte. E você é o artista silencioso do seu próprio dia. Não importa quantos pincéis te deram, nem as cores que estavam disponíveis no começo da sua história. O que importa é como você decide pintar o agora. A gente passa tempo demais tentando controlar o que está fora e quase nunca para perceber que a forma como a gente enxerga muda completamente o que a gente vive. Porque o que transforma a vida não é um milagre vindo de fora, é uma mudança de lente. É quando você para de olhar a vida como um campo de batalha e começa a enxergar tudo como um campo de criação. A raiva vira a força que te movimenta. A dor vira mestre que te ensina. O silêncio vira remédio. E o agora deixa de ser um peso e vira um presente. Não é sobre negar a realidade. Não é sobre fingir que não existem problemas. É sobre sair do papel de vítima inconsciente e voltar a ocupar o lugar de criador lúcido da sua própria experiência. Porque quando você começa a viver em harmonia com o seu ser, o mundo pode continuar com seus altos e baixos, mas você já não balança do mesmo jeito. Você aprende a responder com presença, com intenção, com maturidade emocional. E aí, tudo flui. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque você mudou a forma como se coloca diante delas. Essa é a chave. Você muda por dentro e o mundo começa a refletir essa nova vibração. Não imediatamente, não com fogos de artifício, mas de forma sutil, silenciosa e profundamente real. Você começa a atrair relações mais verdadeiras. Começa a se comunicar com mais autenticidade. Começa a sentir prazer nas coisas simples. Começa a respeitar o seu tempo, o seu corpo, os seus limites. E de repente, sem grandes revoluções externas, você começa a se sentir bem, por estar em paz com quem você é. E isso, meu amigo, isso não tem preço. A paz não vem quando tudo se acalma lá fora. A paz vem quando você decide se acalmar por dentro. Quando você escolhe se observar, se escutar e se reconectar com o seu centro. Porque tudo começa dentro. E de dentro, você pode mudar tudo. Você pode mudar o jeito como se trata, o tom com que se fala, o olhar com que se enxerga. Você pode mudar a energia que entrega ao mundo, a intenção por trás das suas palavras, o silêncio com que você acolhe as próprias sombras. E isso muda absolutamente tudo. Talvez o seu passado tenha sido turbulento. Talvez sua caminhada até aqui tenha sido cheia de quedas e recomeços. Mas o agora é novo. O agora não exige histórico, ele só pede presença. Você pode, nesse exato instante, respirar diferente, pensar diferente, agir diferente. Pode ser que ninguém perceba de imediato, mas você vai sentir, porque a leveza é algo que começa sutil, mas quando chega, você nunca mais quer viver sem ela. Então, que tal começar agora? Não precisa esperar segunda-feira, nem o próximo ano, nem quando tudo estiver resolvido, porque a vida nunca vai ser perfeita.
mas você pode estar inteiro, mesmo em meio ao imperfeito. Você pode ser presença. Você pode ser clareza. Você pode ser gentileza. Você pode ser esse espaço silencioso onde tudo se organiza com mais amor. Porque viver bem é quando a alma encontra espaço para respirar dentro de você. E quando isso acontece, você para de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela, lado a lado. E é aí, nesse ponto de presença e verdade, que tudo se transforma. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.